estou no Unicef, mas assim, a minha área de coração mesmo e de aprendizagem de vida é a comunicação, que eu acho que é onde a gente mais consegue, juntando os conhecimentos que cada um tem, a gente consegue uma atuação de mobilização de vontades, mobilização de interesses e de conhecimentos, né? Então, assim, é nesse sentido que eu venho trazer para vocês uma experiência do Unicef. Eu estou no Unicef há 12 anos, comecei no Unicef como a pessoa de comunicação para o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que o escritório fica em Fortaleza, e há 4 anos eu estou na coordenação. Antes de tudo, assim, só para contextualizar, o Unicef ele foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com o objetivo de atender as crianças vítimas da guerra. Mas, poucos anos depois, foi muito fácil ser observado que não eram só as crianças vítimas da guerra que eram vítimas, né? Crianças do mundo inteiro que, por várias outras tragédias sociais, ou falta também de compromisso social, elas são vítimas e ficam à margem, muitas vezes, da sociedade. Todos os valores do Unicef se baseiam na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente e se adaptam a cada país, como no nosso caso, que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente vê que as leis não nos faltam, né? O que falta realmente é que as leis sejam implementadas e de forma diferenciada para cada região possa ter o atendimento não só que merece, mas que desejável, porque a gente tem que trabalhar a igualdade na diferença, porque senão a gente não vai poder fazer a política pública da mesma forma. Contextualizando também, o Unicef hoje está em 191 países. No nosso caso, a gente está aqui, e a sede do Unicef no Brasil é em Brasília, e temos escritórios em outras regiões, como Manaus, São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Rio, São Paulo. E agora, por que o semiárido entra diretamente na história do Unicef? Cada vez que o Unicef vai trabalhando com a questão dos indicadores sociais, sempre era visto que, quando chega na nossa região, nós tínhamos aqueles indicadores tradicionais da redução de mortalidade, que, em muitas ocasiões, são bem difíceis de se atingir, e por todas as palestras que foram feitas aqui anteriormente, né, a gente sabe por que é difícil, por toda a falta de investimento, a dívida social que o Brasil tem com a região do semiárido. Então, não tinha como não chegar a este recorte de trabalho. Para se mudar essa realidade, tinha que trabalhar diretamente com a região do semiárido. Isso começou, a gente diz, como um balão de ensaio, com o projeto Selo Unicef em Fortaleza, para o estado do Ceará, durante 6 anos. Foi lançado em 2000, foi a primeira edição do selo. Aí, 2000, 2002, 2004, o projeto ficou só no Ceará, até que despertou a atenção, até mesmo para facilitar a forma de trabalhar do Unicef com a linguagem mais apropriada. E, desde 2006, é um projeto nacional, abrangendo os 11 estados do semiárido, né, que não é só o Nordeste, como durante muito tempo foi tratado, são os 11 estados do semiárido. E, em 2008, foi levado também para a Amazônia. Então, são 9 estados da Amazônia que trabalham com esse projeto e os 11 do semiárido. Tem que 95% dos municípios do semiárido, a taxa de mortalidade infantil é maior do que a média nacional, a gente já podia parar por aí e entender por que é que tem que trabalhar o semiárido. O selo ele foi visto como essa estratégia de mobilizar a atenção, as vontades para o semiárido. Claro que o nosso recorte é sempre a criança e o adolescente do semiárido, mas, por meio da criança e do adolescente, a gente atinge a família, a gente atinge as cidades, e aí a gente vai vindo, né, para toda essa realidade. A própria logomarca do projeto já remete a essa questão do semiárido, da infância, né, e dessa ideia de integração. Quando se pensou nessa questão da estratégia, era como a gente impactar as políticas públicas. Porque tem sempre aquela discussão, é falta de vontade política ou é falta da política da boa vontade de acreditar, de ter a esperança e o desejo de fazer com que as coisas aconteçam. Então, como a gente poderia trabalhar para mudar os indicadores da infância, chegando junto do gestor municipal, do secretário de saúde, de educação, de assistência, mobilizando as vontades do município para que a gente possa permanecer no semiárido, mas porque a gente vai ter melhor qualidade de vida no semiárido, né? Como estimular que essa luta possa ser melhor desenvolvida. Então, o Unicef, em cada país, ele firma um acordo com o governo federal, ele não pode chegar no país sem firmar esse acordo, e ele vem também com as metas internacionais.
é feito um projeto junto com o governo federal, onde é que o Brasil, aqui especificamente, precisa melhorar mais. E quando a gente vai para um projeto como o Selo, então a gente vai, o que é que o semiárido e o que é que a Amazônia, no caso, precisam melhorar mais em termos de indicadores da criança e do adolescente, que o Unicef possa contribuir. Então, é nesse sentido que a gente faz esse trabalho. Aí, a gente ficou imaginando como a gente vai chegar para o semiárido, que já sabe qual é o seu problema, mas estimular para que a gente possa contribuir para que alguns problemas sejam minimizados. E a gente foi sempre muito em torno de que a sociedade tem que estar dentro de um projeto como esse. Porque se a gente quer convencer o gestor municipal, os gestores municipais, de que é possível transformar essa realidade a partir de uma política pública melhor fundamentada, a gente tem que também envolver a vontade da comunidade em cobrar para que essa política pública mude. E aí a gente inclui também o adolescente e a criança participando, cada um dentro da sua realidade, nesse tipo de projeto. Nesta edição, a gente trabalhou com 4 temas para envolver melhor a comunidade do semiárido. É a educação para a convivência com o semiárido, porque, apesar da gente estar no semiárido, muitas vezes os nossos livros nas escolas remetem para uma realidade do sul do país, do centro-oeste do país, como se a gente não estivesse fazendo parte dessa realidade. A gente tem que estudar a história do outro, e não a nossa, especificamente. E isso gera um problema de identidade, de autoestima, de querer sair, né, de querer ir embora daqui, porque lá está melhor do que aqui, né? A arte, cultura e comunicação para a diversidade étnico-racial, para a gente discutir aquelas 2 leis nas escolas que já deveriam estar sendo discutidas e que a gente sabe que muitas vezes é só assim de passagem que elas são citadas na escola, que tem a ver também com a nossa própria autoestima. O esporte e cidadania, para envolver mais ainda as crianças e adolescentes na questão do esporte saudável, do esporte educacional também. E os fóruns comunitários, que é uma instância onde a própria comunidade vota, diz se aquilo que a prefeitura está dizendo que fez, realmente chegou ao conhecimento da comunidade. Onde é que a gente entra também com a questão da comunicação? Nesse trabalho do selo, a gente vê a comunicação de 2 formas. Na comunicação estratégica e a comunicação comunitária. Na comunicação estratégica, é de que forma a gente chega com cada mensagem que a gente está levando ao gestor municipal, à comunidade. E na comunicação comunitária, estimulando para que a própria comunidade produza comunicação ou então participe da comunicação para a gente evitar aquele bloqueio que às vezes ainda existe. Quem faz rádio é quem tem voz bonita, de quem pode escrever é aquele que só escreve certo, sem nenhum erro, né, de português, e isso vai fazendo com que quem não teve aquele acesso a uma boa escola de qualidade, que a gente sabe que é muito fácil que não tenha tido, fique mais distante ainda de se apropriar dos meios de comunicação e do conhecimento. A comunicação no sentido da mudança. A mudança no conhecimento, no caso da criança e do adolescente, como as famílias, as comunidades, os municípios podem entender a criança, por que a criança é sujeito de direitos, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que é prioridade, por que tem que ter atenção integral em relação à criança e ao adolescente. Mudança de ação, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas mudem de atitude, como é que a criança pode ser o centro da pauta também do município, porque por ela a gente vai puxando vários dos outros temas. Mudança de comportamento, do que eu tenho falado aqui, sempre da autoestima e do protagonismo também. E mudança de valor, a valorização do município, onde o espaço onde a criança nasce, cresce, vive, e, se quiser, deve ficar, porque também tem que ser uma questão de escolha. E aí a gente encarando os meios de comunicação como circulação de informações, então a responsabilidade da gente, de quem é comunicador, como vocês estão se formando, o valor que a gente tem que dar à notícia na construção da sociedade, a expressão de anseios, as demandas que nós temos, os anseios que a gente pode, como comunicador, estar respondendo a essas demandas da nossa realidade, a expressão de grupos sociais, como é que a gente pode fazer que fique mais democrático o meio de comunicação, o exercício da cidadania, através da crítica, da transformação, dos espaços que vão sendo conquistados, porque espaço é uma questão de conquista, em tudo na vida da gente. E também como formadores de opinião. Cada comunicador é um formador de opinião. Então, cada comunicador ele tem que ter valores éticos muito bem definidos, para que ele possa ser responsável pela comunicação que ele produz.
Aí, voltando um pouco para o selo, como é que a gente tentou trabalhar esses valores da comunicação dentro do selo Unicef para o semiárido? A gente primeiro começou mobilizando, na primeira edição, lá em 2000, que ainda era a edição mais em nível local do Ceará. Vamos nessa, porque não adiantava a gente dizer, senhor prefeito, faça a sua adesão ao selo Unicef. É uma coisa formal, uma coisa... Não, vamos nessa, aquela história que a gente não diz muito isso. Pai, vamos nessa que vai ser legal, vamos nessa. Então, a gente tentou sempre essa linguagem mais próxima. Na segunda edição, quem sabe faz agora. Então, não adianta esperar muito e ficar idealizando que vai ser maravilhoso no futuro. Criança é futuro. Enquanto criança for futuro, a gente não faz nada no presente. Criança é agora. Né? E é o que já passou e que a gente perdeu também, que a gente tem que resgatar. Na terceira edição, eu e minha cidade crescendo com mais dignidade, a questão da valorização do espaço local. Depois, meu município me faz crescer, que a gente repetiu de novo em 2008, foi porque em 2006 começou a edição nacional. Então, os municípios iam entrando mais a cada edição, a gente tinha que fortalecer também essa questão das pessoas acreditarem que é no município que a gente deve ter as políticas públicas para que a gente possa se desenvolver melhor. E essa atual edição, o mundo todo vai ver o seu município com bons olhos, porque, como o Unicef é uma instituição internacional, então a gente quis dar a ideia de uma certificação internacional, de uma visibilidade que o município possa ter. Então, vamos melhorar, porque isso pode dar mais visibilidade. Bem, aqui são algumas peças de comunicação que foram sendo utilizadas a cada ano, para como é que a gente poderia fazer essa mobilização, sempre a gente envolvendo os adolescentes, as crianças, estimulando também em todo o material de forma lúdica, que a gente pudesse se identificar também com esse material. Nessa edição 2004 foi a última em nível local, envolvendo o Conselho Tutelar, envolvendo a questão do registro civil. Foi uma época que a gente teve muito dengue. Então, assim, não adianta a gente inventar a roda. Então, a gente tem que ver o que é em nível nacional, o que é em nível local, a gente pode contribuir com os governos para melhorar a vida das pessoas. Não adiantava só a gente vir com uma ideia mirabolante. Aqui foi a primeira edição nacional, foi na edição também que aí o Piauí começou a entrar, onde a gente foi desenvolvendo materiais de educação ambiental para o semiárido. Esse livrinho aqui é Como Fazer um Programa de Rádio. Era para a gente estimular que crianças e adolescentes fossem protagonistas também na comunicação. E vários outros materiais. Aqui é uma foto da Daniela Mercury, que como ela é embaixadora do Unicef. Em edições anteriores também o Renato Aragão, o Didi, né, como embaixador do Unicef também, que fazem de forma voluntária. Quando é possível na agenda deles, a gente utiliza a imagem deles, com o consentimento deles, para poder agregar um maior volume de pessoas. Aqui a edição 2008, com outros materiais, sempre envolvendo muita participação de crianças e adolescentes na produção também de informação. E aqui a atual edição são os guias metodológicos, onde a gente foi trabalhando a questão da convivência com o semiárido, a questão do esporte e cidadania. Aqui são alguns resultados dessa mobilização. A gente teve, não é dado agora dessa edição, é da última edição, onde a gente teve uma redução de mortalidade infantil de 25,6 mortes para cada 1.000 crianças nascidas vivas, para 21,9, e a gente não pode dizer que é só a Unicef, não pode dizer que é só esse projeto. Isso aqui é um item de uma soma de várias ações, de várias organizações no Brasil, e a gente acredita que possa ter contribuído também para que isso tivesse acontecido pela circulação de informação. Então, tivemos a queda no índice de desnutrição de crianças, aumento do atendimento pré-natal, aumento do número de crianças frequentando a pré-escola. São alguns dos resultados. Inclusive, aqui, a questão dos conselhos municipais dos direitos das crianças, que a gente foi passo a passo, em cada edição, estimulando. Os conselhos têm que existir. Então, os municípios tinham que mandar um comprovante. Depois, os conselhos são avaliados. E depois, os conselhos participam da avaliação também. A gente sabe que tem muitas falhas, a gente é muito cobrado, mas a gente sabe que é cobrado quem faz. Então, nesse sentido, muitos conselhos, às vezes, nos enganam. O mediador do selo vai lá, vê o conselho funcionando. Quando o mediador sai, a gente sabe que tem gente que tira, o telefone está lá só fazendo de conta, o computador não é de lá, é de uma secretaria. Mas, bem, quem engana, nesse caso o projeto, está se enganando o município antes de tudo, né? Porque o Unicef não tem poder de fiscalização. Ele é um instrumento de mobilização em relação aos direitos da criança e do adolescente. Aí vem a questão até dos comunicadores que saibam de algo nesse sentido, que denunciem, que façam também a sua parte para que a comunidade possa acompanhar e saber.
Aqui na comunicação, a gente tem um site do projeto, onde a gente estimula que os próprios municípios produzam notícia, eles mandam e a gente coloca a notícia. Sempre pede somente para não botar nada da questão política, não ficar divulgando o nome do prefeito, para que não seja um espaço político, e sim um espaço da política pública. Tem um informe que a gente circula a cada 2 meses, antes era mensal, mas quando o recurso diminui, a gente vai adaptando, e a edição, como ficou maior, a gente teve que fazer uma produção de informação que pudesse contemplar. Aqui são outras formas de comunicação que alguns municípios fazem, e a gente sempre estimula, e já fizemos algumas capacitações estimulando jornais murais, jornais escolares, o tipo de produção que o município possa fazer, que a escola possa fazer, porque se a gente for esperar pela comunicação ideal, a gente não comunica, né? A gente tem que fazer o que é possível. No caso da comunicação oral, a gente recebe muito pedido dos municípios, no caso do selo, que quando seja divulgado algo, que se continue usando o carro de som, a bicicleta de som, o alto-falante, porque a gente tem ainda, gente, infelizmente, uma grande quantidade de analfabetos no nosso país. Aí a rádio escola é um instrumento riquíssimo. A gente tem casos assim de famílias que dizem que a única forma de comunicação que tem é algo trazido pelo filho da escola. Então, isso reforça mais ainda a nossa responsabilidade também. E aqui, gente, eu vou passando aqui só rapidamente, aí, são várias formas que os municípios que são certificados utilizam a logomarca do projeto, porque esse projeto ele não tem nenhum valor em dinheiro repassado para o município. É um projeto só que estimula. O selo, o município recebe o quê? Um troféu e um certificado, e o direito de usar essa logomarca durante aquele período da edição. Só não deve e não pode usar na parte política. A gente sabe que um ou outro fura, a gente recebe denúncia, manda ofício para o município, mas é algo que o município pode usar na papelaria dele, em muro, tal, como que dê a ideia de o quê? Daquele ISO de qualidade, aquele certificado de qualidade, que ele não está bom, não é isso, mas é que ele melhorou, é que ele avançou em relação a outros municípios, em relação aos direitos da criança. Então, eu acho que se a gente que está aqui, né, no semiárido, que sabe o potencial da nossa região, sabe a capacidade que nós temos, e voltando ao que eu disse no início, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se estruturar para que a gente possa fazer com que realmente isso aconteça. Então, como a gente pode também contribuir para que a comunidade ela se apodere mais dos direitos que ela tem, porque informação, comunicação, eu vejo como um direito humano. E é um direito humano que dá acesso a outros direitos humanos. Se a gente não tem a comunicação como uma ferramenta que deveria ter, por parte do município, do Estado e do governo federal, a percepção de que é um instrumento que gera outros direitos através do conhecimento, a gente vai ter sempre pessoas que não utilizam o seu direito porque não sabem que tem aquele direito. Então, nós, comunicadores, nós temos o dever de contribuir para que as pessoas sejam bem informadas e possam exercer os seus direitos. Então, muito obrigada e que isso possa ser refletido em toda a discussão. Obrigada.